Em 1665, um cientista holandês observou que, ao pendurar 2 relógios de pêndulo em uma mesma prancha de madeira, eles tenderiam rapidamente a sincronizar. Atualmente sabemos que os relógios interagem por meio de vibrações mecânicas trocadas através da prancha. Quase 350 anos depois, esta experiência acaba de ser refeita no mundo microscópico. Os osciladores são basicamente estruturas de silício, né, ou materiais compatíveis com silício, por exemplo, nitrito de silício. O que nós fazemos é começar com uma bolacha de silício, né, que é o chamado de wafer de silício, ou lâmina de silício, depositar materiais nessa lâmina de silício, né, então no caso o material usado foi nitrito de silício, que é silício e alguns átomos de nitrogênio, e esse material é o material que vai ser o oscilador, é o nitrito de silício. Os chamados micro-osciladores optomecânicos podem se tornar a base de uma nova tecnologia portátil de marcação de tempo de alta precisão, necessária para relógios, celulares, computadores e sistemas de navegação funcionarem corretamente. Em geral, esses dispositivos portáteis usam como relógios internos a vibração regular de pequenos cristais de quartzo. O problema do quartzo é que ele não é compatível com o silício. O quartzo é o óxido de silício, mas ele é na forma cristalina. Então você cresce um cristal de quartzo de forma separada, igual você cresceria um cristal de diamante ou outro tipo de cristal, e você faz uma montagem mecânica mesmo desse cristal na sua placa. Você basicamente solda esse cristal num circuitinho que fica preso à sua placa de computador. Então esse processo envolve quase que uma manufatura, obviamente que é feita por máquinas, mas é um processo de montagem, né? e não um processo de fabricação convencional de microeletrônica, que é o processo de litografia, no qual você faz em massa, né, em larga escala, cópias do mesmo dispositivo, sem o custo adicional de ter toda a robótica para multiplicar esses dispositivos. Então está aqui uma bolacha de silício, tem mais ou menos 500 micrômetros de espessura, então daria os 5, 6 fios de cabelo aí. E aqui tem essa coloração um pouco diferente da do silício. Na verdade, essa bolacha de silício não é pura, ela tem uma camada de nitrito de silício depositado sobre ela. E essa aqui é a base para nós fazermos os microchips. E para transformar isso num nano-oscilador, o que nós fazemos é usar a técnica de litografia, que é muito similar a uma fotografia. E o resultado da revelação é justamente o desenho do oscilador que você fez. Começa com desenho, começa realmente literalmente com um caderno, uma caneta e, sei lá, imaginando uma estrutura, claro, com um desenho que às vezes até tem um cunho artístico, assim, porque a gente acha que sempre busca inspirações nas coisas que nós vemos no dia a dia, né? Mas você também tem que comprometer o aspecto físico, né? Que é, por exemplo, no caso desses osciladores, é evitar que a energia mecânica seja dissipada ou que a energia óptica seja dissipada. Isso tudo é determinado nesse processo de fotografia mesmo, né? Chamado de litografia. Você pegaria esse seu wafer, depositaria um filme fotográfico sobre ele e exporia esse filme fotográfico. Uma vez revelado, você faz a corrosão do material. Isso é feito através de uma técnica de corrosão por plasma. É um gás ionizado que bombardeia os átomos desse nitrito de silício e vai os arrancando até que você transfere o padrão completamente para o nitrito de silício. Tá vendo? Isso aqui que aconteceu? Eu deixei muito tempo no ácido fluorídrico e esse suportezinho ficou tão fininho que a força eletrostática que aparece devido à carga é suficiente para quebrá-lo. O resultado do processo é basicamente um chipzinho, né, que tem todas as cavidades dos nano-osciladores ópticos que nós falamos. Cada oscilador é formado por um par de discos sobrepostos com 40.000 nanômetros de diâmetro, cerca de metade da espessura de um fio de cabelo. Os discos vibram quando um feixe de laser de intensidade constante envia continuamente uma luz com o comprimento de onda adequado para entrar no espaço entre os discos. Quando isso acontece, as partículas de luz viajam ao redor da borda dos discos e exercem pressão contra suas paredes, fazendo-as se afastarem. Com a expansão do espaço entre os discos, a luz escapa e as bordas dos discos voltam à posição original. Então, mais luz vinda do laser entra no espaço e o ciclo recomeça.
O resultado é um par de discos oscilando com uma frequência constante, que emite uma luz que pulsa na mesma frequência. Com a frequência de vibração correta, a luz piscante emitida por um oscilador pode acabar entrando no espaço entre os discos do oscilador vizinho. Os osciladores podem interagir por meio desses pulsos de luz e vibrar em sincronia. A novidade, né, da nossa demonstração é você usar a luz para estabelecer esse vínculo, que na verdade é um vínculo mecânico, né? O sincronismo é entre dois osciladores mecânicos, mas quem está fazendo o papel de comunicar um com o outro e forçar um ao outro a eventualmente sincronizar é a luz. Então, nesse mesmo processo de medição que nós fizemos, em que incidimos luz no oscilador para induzir vibrações, poderíamos injetar luz no oscilador para observar essas vibrações quânticas do oscilador. E mais, começar a explorar coisas que se especulava na mecânica quântica, né? Por exemplo, todo mundo já ouviu falar do gato de Schrödinger, aquela história do gato vivo morto, e isso existe na mecânica quântica, só que geralmente a mecânica quântica trata de átomos, de partículas, então não tem muito graça fazer um estado vivo morto de um elétron, né? Ou de uma partícula quântica, mas na hora que você começa a fazer osciladores que são nano, mas são macroscópicos, né? Você consegue vê-los com um microscópio, por exemplo, e colocá-los no estado quântico, você começa a entrar num outro regime que é a mecânica quântica de estruturas macroscópicas. Qual seria o estado do gato vivo morto, por exemplo, de um objeto que você consegue olhar no microscópio e enxergá-lo, né? Então você começa a fazer experimentos de mecânica quântica com zilhões de átomos, né? Com moles e moles de átomos, que é o que se constitui esses osciladores. Então é uma transição entre a mecânica quântica e o mundo macroscópico.